vamos então às perguntas, né? Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Vamos lá. Primeira questão, né? Eu anotei as duas que eu fiz aqui. Eu vi aqui uma pergunta da Daisy, o custo terá parte prática? Daisy, o Premium normalmente já tem parte prática, esse em especial nós teremos mais oficinas práticas, né? E esse curso, o Masterclass, né? Formação de pregoeiros de agente de computação, ele será todo prático, tá? Ele será todo prático, né? Por isso, inclusive, escolhi os professores Saulo Davis e Ronaldo Corrêa, que são pregoeiros muito reconhecidos, renomados, né, nas contratações públicas, né? Então, se quiser aproveitar essas 50 primeiras inscrições no Premier, você já ganha o outro Masterclass gratuitamente. Mas corre lá que está acabando, tá? Pois bem, vamos lá para as perguntas, né, para a gente falar um pouquinho sobre aquilo que eu levantei, questões polêmicas. Primeiramente, pessoal, eu quero, reiterar o elogio a todo mundo que colocou comentário, né? Estou guardando com carinho os nomes das pessoas que estão lá comentando as perguntas, porque são perguntas polêmicas, eu não estou trazendo perguntas simples, a minha ideia é justamente não tentar trazer questões tão óbvias, perguntas tão óbvias, mas perguntas que são polêmicas, que tenham opiniões divergentes, inclusive às vezes na doutrina, né, para justamente colher o bom debate, né? Acho que precisamos disso, o direito se constrói através dessa dialética, né? dessa discussão, desse debate, e aí em um determinado momento uma posição acaba se sedimentando como majoritária. É assim no direito, né? Então a ideia é trazer algumas questões polêmicas de resposta não tão simples, né, para debater, e parabéns àqueles qualificados seguidores que colocaram lá a sua opinião, né? Quem coloca opinião ali é porque tem base suficiente, tem coragem para expor sua opinião, né? Mas já deixando claro que, obviamente, nós teremos dissenso. E a minha resposta, gosto muito de deixar isso muito claro, a minha resposta não significa que quem comentou em sentido diferente está errado. A minha resposta é minha opinião e eu tenho os meus argumentos para construir essa opinião, que não desmerece aqueles que tenham opinião diferente, tá? Aqueles que tenham opinião diferente. Mas vamos lá então, as duas questões que nós tratamos, e o pessoal estava perguntando sobre quais seriam as respostas. A primeira foi: o município pode exigir certidão a ser fornecida por ele próprio, por uma secretaria dele próprio, que precise ser solicitada até 3 dias antes da licitação, sendo essa certidão uma condição para a participação do certame? Então, vejam, seria a seguinte ideia, né? Que acontece num determinado município da Suíça. Na Suíça, obviamente, no Brasil ninguém faz isso. Se definiu, através de uma regra local, que para se participar da licitação era necessário ter uma certidão demonstrando que a empresa era idônea. Essa certidão já é dada, inclusive, pelo SEIS, né? Mas, enfim, uma certidão de que essa empresa é idônea, não tem sanções, não tem problemas com a administração. Só que esta certidão teria que ser dada, que já existe a nível federal, né, pelo SEIS, essa certidão teria que ser dada por uma determinada secretaria, um determinado órgão do município. E para que o município, porque ela era condição para a licitação, só poderia participar da licitação com a certidão, e o órgão do município que concede precisava de um prazo para entregar. Então, quem quisesse participar da licitação tinha que pedir pelo menos com 3 dias antes da sessão a certidão, para que desse tempo hábil para que... sempre a Suíça, né? Para que desse tempo hábil para que a certidão fosse expedida e o licitante, diante com aquela certidão, pudesse participar da licitação, tá? Então, repito, a regra era que só poderia participar da licitação com a determinada certidão, que quem entregaria, quem entrega essa certidão é a secretaria do município suíço, ou Nárnia, e esse município exige pelo menos 3 dias para conceder a certidão, 3 dias de prazo para ele conceder a certidão. Portanto, pelo menos até 3 dias antes da
sessão, né, a empresa que tivesse interesse em participar da licitação tinha que solicitar, requerer a certidão. Isso é possível? A turma tem imaginação, isso é algo inegável, né? A turma sempre tem muita imaginação, isso é algo inegável. A imaginação do povo é impressionante, né? Mas vejam, mesmo, às vezes até entendo, pode ser que esse tipo de regra, disciplinamento, tenha sido feito com alguma boa intenção de afastar aventureiros, né? De afastar afastar empresas que não têm muita responsabilidade. Pode até ter sido com uma boa intenção, né? Com uma boa intenção. Mas a verdade é que essa regra, de maneira muito evidente, eu gostei muito que grande parte dos comentários perceberam isso de cara, né? Essa regra ela cria uma grande possibilidade de rastreamento. Na verdade, ela gera o rastreamento dos licitantes, né? Gera o rastreamento dos licitantes. Por quê? Como todos os licitantes terão que pedir pelo menos 3 dias antes da licitação a certidão, esse órgão, pelo menos, saberá quem serão os licitantes que participarão da licitação, mesmo ela sendo eletrônica. Porque todos os outros que participarem sem pedir a certidão serão inabilitados. Então, na prática, isso gera um rastreamento prévio, né, pelo menos até 3 dias antes da licitação, de todos os licitantes. E, óbvio, isso é problemático. Óbvio, isso é problemático. Vale lembrar que a vistoria prévia, né, que tinha, de certa forma, até fundamento legal na 8666, e que é citada também na 14.133, mas já absorvendo a jurisprudência do TCU, ela foi muito criticada no passado justamente por permitir o rastreamento dos licitantes. Por motivos óbvios. Se eu estabeleço essa regra e todo licitante tem que pedir essa certidão até 3 dias antes da sessão, e aí um determinado setor, um determinado servidor, determinados servidores sabem de antemão quem serão os licitantes que participarão na próxima semana, até 3 dias depois da licitação, óbvio que isso permite um ambiente de conluio. E é muito preocupante, porque mesmo que o gestor tenha feito a regra com uma boa intenção, e eu espero que tenha sido, mesmo que os agentes públicos que estão nesse setor, que estão conduzindo a licitação, tenham boas intenções, na prática isso gera uma sinalização de risco de rastreamento dos licitantes. E aí qualquer, digamos, desconfiança, por exemplo, no resultado da licitação, nas propostas, um licitante, por exemplo, que apresentou uma proposta e depois pediu desistência, ou enfim, que não participou, tudo isso pode gerar, sem dúvida nenhuma, um grande risco de crítica, de negativa pelo órgão de controle, né? Seja Tribunal de Contas, seja Ministério Público. Então, eu particularmente acho que esta é uma regra ilegal, é uma regra que põe em risco os gestores públicos deste município, né? Porque justamente está fazendo algo que é criticado há décadas. Como o Lucas falou, é meio que tentar resgatar ou ressuscitar talvez o maior pecado do convite, da carta convite, né? Porque o convite, a modalidade de convite não era tão ruim. Se você tivesse convite eletrônico, por exemplo, seria interessante. A grande lástima do convite não era você convidar, né? A grande lástima era a ausência da publicidade e o fato de você ter uma restrição a todos que não fossem convidados tinham que antecipadamente informar o interesse, o que obviamente facilita conluio, acordo em detrimento da busca da melhor proposta. Então, esse tipo de regramento, obviamente visto pelo órgão de controle, ele pode gerar sim risco inclusive de sancionamento. Veja, e mesmo que a comissão de licitação, o pregoeiro, o agente de contratação tenha agido de maneira correta, né? Mesmo que os setores envolvidos tenham feito com boa vontade, mas isso gera sim um grande risco de reprimenda, né? E, na minha opinião, até justificável pelos órgãos de controle, seja Tribunal de Contas, seja Ministério Público. É bom lembrar, né, a crítica que se fazia ao convite, a vistoria prévia, como eu falei, que tinha inclusive
previsão legal, e a jurisprudência disse, olha, não pode obrigar a fazer essa vistoria, porque isso gera rastreamento, né? Então realmente o mesmo modus operandi que havia no convite, né, o que se tentou em algumas organizações públicas fazer com a vistoria prévia, né, e que inclusive algumas operações policiais, algumas operações da Polícia Federal com muito acerto, perceberam que era uma forma de conduzir acordos escusos, conluio nas propostas dos licitantes. Então, reitero, na minha opinião, essa possibilidade de exigir a certidão, ela é ilegal, tá? Ela poderia ser considerada até inconstitucional, né? Porque, na minha opinião, não seria uma matéria de competência legislativa do município, mas certamente ela é legal por não ter previsão sequer na Lei 14.133, e ela gera um grande risco de responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Então, se você é do município, obviamente, se você é de um município que tem esse tipo de regra, eu sugiro repensar. Se você é fornecedor e está participando de uma licitação dessa, sugiro representar ao Tribunal de Contas. Tá? Sugiro representar ao Tribunal de Contas. Tá bom. A segunda pergunta é uma pergunta até mais polêmica. Tá? É uma pergunta até mais polêmica. Vou ler aqui. Um município pode aprovar lei local que defina que as licitações serão exclusivas para empresas sediadas naquele município? Né? Esse tema é um tema bem polêmico. Nós temos já legislações em alguns municípios, até em estados, sobre isso. Há argumentos para um lado, há argumentos para o outro. Eu sempre presumo, em princípio, essas posições, essas correntes como legítimas, tá? Mas eu tenho uma convicção que esse tipo de regramento, mesmo por lei local, ele, sem dúvida nenhuma, é inconstitucional. Tá? Ele, sem dúvida nenhuma, ele é inconstitucional. Tá? Respeito quem pensa diferente, tá? Respeito mesmo quem pensa diferente, mas na minha opinião, nem por lei o município pode criar esse tipo de regra, definindo que só vão participar de determinadas licitações as empresas sediadas naquele município. Vejam, é diferente daquela situação em que, por uma questão até da própria execução contratual, se estabelece como condição de execução do contrato, como obrigação do contratado, do futuro contratado, que ele tenha ali um posto, uma sede, né, um posto de atendimento no município. Às vezes é necessário, dependendo do objeto. Aqui não, é uma regra que define que para determinadas licitações, só empresas daquele município. Isso, na minha opinião, é muito inconstitucional. Quem defende essa possibilidade usa como argumento a possibilidade em relação às MEs e EPPs, usando como fundamento o parágrafo único, eu acho, parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar 123. Por quê? Esse parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar 123, ele diz o seguinte, que para estados e municípios aplica-se as regras federais de licitações diferenciadas para MEPP, porque a Lei Complementar 123 ela tem benefícios para MEs e EPPs, falamos inclusive isso numa outra live, por exemplo, desempate ficto, tem a regularidade fiscal postergada, mas trata também das regras de licitação diferenciada. Licitações exclusivas, que na Lei Complementar 123 é até 80 mil, subcontratação obrigatória e também a questão da cota exclusiva. Também a questão da cota exclusiva. Então, são as licitações diferenciadas. E aí o artigo 47, que passa a iniciar o tratamento das licitações diferenciadas, né, 47, 48, 49, o 47 diz o seguinte, que estados e municípios devem aplicar essas regras federais até que aprovem legislações mais favoráveis às MEs e EPPs. Então, alguns defendem que, olha, essa regra, criada, por exemplo, por uma lei municipal, né, alguns falam até lei complementar, não precisa ser lei complementar, porque a matéria não é materialmente lei complementar, mas
que esta lei municipal, ela na verdade está cumprindo a regra do artigo 47, parágrafo único da Lei Complementar 123. Da Lei Complementar 123. Então, o argumento mais utilizado por quem defende essa possibilidade é dizer, não, mas a Lei Complementar 123 admite isso lá no parágrafo único do artigo 47. Mas, sinceramente, eu acho que esse argumento, com devido respeito, né, e tenho, repito, grande respeito a quem defende, mas ele é falacioso. Né? Primeiro, que essas regras não são favoráveis para MEs e EPPs. Isso é uma falácia. Essa regra pode ser favorável para MEs e EPP daquele município, mas para todas as MEs e EPPs isso não tem nada de favorável. Né? Não tem nada de favorável. Então, esse não é um regramento que é favorável para as MEs e EPPs. Pelo contrário, ele está criando nichos. Né? Em algumas situações até é quase que um monopólio artificial. Né? Então não são favoráveis às MEs e EPPs. Pelo contrário, é um engodo dizer que esse tipo de regra, que define licitação exclusiva apenas para microempresas e empresas de pequeno porte daquele município, são benéficas, são favoráveis. Não são favoráveis. Tá? Não são favoráveis. Não são, certamente não são favoráveis. Óbvio, temos que entender também o dilema, o desafio dos municípios que querem prestigiar o mercado local ou regional. Mas, sinceramente, existem formas, previstas inclusive expressamente na Lei 14.133 de 2021 e também na Lei Complementar 123, para que você gere esse benefício, gere vantagem competitiva. Existem formas de desenhar um mecanismo da licitação e de criar regras que são admitidas pela legislação federal, de cunho nacional, para dar vantagem competitiva a municípios. Mas definir uma exclusividade, na minha opinião, inconstitucional, na minha opinião, arbitrária, não me parece ser uma solução legítima. Não me parece ser uma solução legítima. Então, primeiro, esse argumento de que é favorável, então pode ter. Esse é um argumento falacioso, porque não é favorável. Pelo contrário, é desfavorável para todas as MEs e EPPs que não estejam naquele município. Só é favorável para aquela MEPP que está ali. Então não é favorável para a grande maioria das MEs e EPPs. Tá? Segundo, vejam, a lei complementar, mesmo que ela fosse expressa nisso, ela não pode superar normas constitucionais. Ela não pode superar a norma constitucional. E a Constituição, no artigo 22, definiu que a competência privativa para estabelecer normas gerais de licitação é da União. E o STF já sedimentou o entendimento, né? Eu cito inclusive acordos no meu livro, né? O STF já sedimentou o entendimento no sentido de que criação de regras que restringem de maneira absoluta a participação na licitação são normas gerais. Então, por exemplo, novos critérios de habilitação são normas gerais. Regras que restringem o direito de participar, sanções que restringem o direito de participar de licitação, são normas gerais. Então, o TCU já definiu que são normas gerais essas espécies de dispositivos. E se eles são normas gerais, apenas a União pode fazê-lo. Apenas a União pode fazê-lo. Mas, Rony, a União não pode delegar. Não me parece que ela possa delegar nesses casos. Por quê? Veja, o artigo 22 trata diversos incisos, mais de 2 dezenas de incisos, tratando justamente sobre os temas em que há competência privativa da União para legislar sobre determinados temas. E apenas em 2 desses, e esse mesmo artigo 22, ao final, permite a delegação a outros entes federativos para disciplinar, através de lei complementar, para disciplinar especificidades do tema. Mas veja, nesses 2 incisos, que justamente quando fala sobre polícia, bombeiros e também quando fala sobre licitação, a lei deixou bem claro que há uma privatividade para a norma geral da União, o que permite, e aí deixa claro, que para o que não geral, estados e municípios podem legislar. Neste caso, como eu estou falando de criar uma regra restritiva à participação, que o STF já teve 1, 2 ou mais manifestações dizendo que é norma geral, apenas uma lei federal poderia criar. E vejam, há precedentes inclusive do STF contrário a legislações
de outros entes da federação que não a União, que definam justamente esse tipo de regra. Só pode participar da licitação uma empresa que tem sede no meu estado. Já houve também manifestação expressa do STF sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo. Né, desse dispositivo. Então, uma coisa é a gente usar a preferência nas licitações para as MIS, EPPs locais ou regionais, que a lei complementar permite, até 10%. Né? O problema é que a grande parte dos municípios não regulamenta bem esta regra. Né? Poucos regulamentaram bem, a maior parte não consegue regulamentar. O problema é que a grande parte dos municípios não sabem definir o modelo de licitação de uma maneira que estrategicamente haja uma certa vantagem para as empresas, de maneira legítima, para as empresas locais ou regionais. O problema é que muitos desses municípios não se preocupam em capacitar, preparar suas empresas locais ou regionais a participarem das licitações eletrônicas. Porque, vejam, elas têm vantagens, elas têm um menor custo de entrega, de logística, né? Vários custos transacionais são reduzidos para elas. Então, como é que elas não conseguem participar e vencer as licitações? Né? Então, falta capacitação, falta uma modelagem licitatória e falta uma regulamentação que, de maneira legítima, né, crie regras de benefício para essas MEs, EPPs locais ou regionais. Criar licitação exclusiva apenas para aquelas que estão no município, eu não tenho a menor dúvida, é inconstitucional. E aí, vamos a um argumento até pragmático. Para além dos argumentos jurídicos que eu já citei e outros que eu levanto no meu livro, vamos para um argumento pragmático. Imagine que alguém diga que o STF diga não, pode, contrariando a sua jurisprudência anterior. Veja, imagine se todos os municípios criarem esse tipo de regra, que só disputem as licitações, as minhas licitações, microempresas e empresas de pequeno porte que estão no meu município. Sobre esse argumento do parágrafo único do 47. Eu não quero dar ideia não, tá? Mas ele poderia então dizer o seguinte, e aqui no meu não vai ser limite de 80 mil não, vai ser 800 mil, ou vai ser 8 milhões. Licitações até 800 mil é só para MEPP. Pode, Arnaldo? Então, esse tipo de regra é inconstitucional, porque, na minha opinião, falece competência ao município para estabelecer esse tipo de norma geral. Tá? Por quê? E aí, voltando ao argumento pragmático, imagine se todos os municípios estabelecessem leis com esse tipo de regra, esse tipo de restrição à participação nas licitações. Todas as licitações seriam restritas apenas àquelas empresas ali sediadas. Imagine, com uma empresa, às vezes duas nos pequenos municípios apenas existentes. Olha o risco de conluio, olha o risco de corrupção. E tudo isso, obviamente, geraria um ambiente de total desprestígio à moralidade, total desprestígio à busca da proposta mais vantajosa. Né? Então, eu espero que onde ainda há esse tipo de disposição, que as empresas representem, joguem a discussão para os órgãos competentes, né? Notadamente o judiciário, para afastar esse tipo de regra, que eu não tenho a menor dúvida, é uma regra inconstitucional. Tá?